A verdadeira palavra para o Lula e o Fernando Henrique são parceiros. Do mesmo tom que a minha mãe usava na minha infância. Aquele é um parceiro, parceiro é um parceiro de malandragem. Em 90, já se falava no Porto de Santos, no Temer e no Coronel. O Bolsonaro tem que assumir que ele é o presidente de todos os brasileiros. Acabo de sair agora de casa, onde eu estava vendo ele dizendo que os estudantes que estão manifestando na rua hoje são idiotas úteis e massa de manobra. Ele é presidente, inclusive, dos idiotas úteis. Ele é presidente dos cientistas que estão deixando o Brasil por causa do corte, por causa do contingenciamento das verbas. Ele é o presidente de todos os brasileiros, meu, seu, do Duda. E uma coisa eu te digo, aconteça o que acontecer, o PT não ressurgirá. Eu tenho mais medo da possibilidade de um outro doido assumir a presidência, mas o PT eu acho que... E o Itamar foi o melhor presidente da República, da democratização para cá. Quem manda no Brasil são os suspeitos do Centrão. Meu convidado de hoje é um jornalista da maior qualidade, Zé Neumann e Pinto. Canal no YouTube, Rádio Eldorado, Rádio... TV Gazeta. TV Gazeta. Estadão. Estadão, tudo que você pode imaginar. Ele tem todos, ele é multifacetado, ele tem todas as mídias. Estão aqui todas as minhas facetas. E o Inter, e tem o Inter. O Inter eu inventei, na verdade, porque eu fui chefe, mas muito amigo do João Saldanha. E o João Saldanha, quando ele terminava o comentário esportivo na Globo, né, na TV Globo, eu fazia... Aí eu fiz, só para não imitar só o João Saldanha, falei Inté, que é uma expressão que se usa lá na minha terra, né, no sertão da Paraíba. Inté. E é sertão da Paraíba, entre o Rio Grande do Norte... É perto do Rio Grande do Norte e do Ceará. É na última cidade da Paraíba, chama-se Uiraúna, terra da Luísa Erundina. Uiraúna. Vizinho ao Oroz, do Raimundo Fagner, e vizinho ao Rio Grande do Norte. Na verdade, eu sou meio potiguar. O meu pai era paraibano, minha mãe é potiguar. Minha mãe, potiguar, meu avô, pai dela, meu avô materno, potiguar, minha avó materna, paraibana. Meu avô paterno, paraibano, minha avó paterna, potiguar. Mas o Ceará ali pertinho, do lado. Né? Meu compadre Raimundo Fagner, fomos criados do lado ali. No assunto de Oroz. O Nordeste. O Nordeste da música, do artesanato, da cultura, é um estado, né, uma região fortíssima, né? Das letras, né? Ariano, Zé Tudo, Zé Lins do Rego. É muito forte, faz parte da vida da gente, assim, né? Da vida inteira da gente. Toda hora você, né? Na canção, na poesia, na literatura, né? Graciliano, todo mundo é nordestino. E você era dado às letras e às escritas desde criança? Minha mãe ainda é viva, graças a Deus, mas tem Alzheimer, então está completamente alheia, né? Quantos Minha anos? mãe é professora primária, né? Estudou na Escola Normal de Cajazeiras. Olha aí, minha colega, estudei na Escola Normal de Juiz de Fora. É isso aí. Terra do meu amigo Jacó Pinheiro Gomes. Tá vendo? Lá em Juiz de Fora. E terra do Itamar Franco. Itamar Franco, o Itamar melhor Augusto. presidente que o Brasil teve depois da adoro ouvir isso. Acabei de fazer uma entrevista lá para o meu blog com o Flávio Tavares. Quando eu li, né, que eu perguntei sobre o Itamar para o Flávio, que eu li que ele falou isso, eu me senti realizado, porque eu vivo dizendo isso. Aliás, não é o melhor, foi o único que prestou. Engraçado, ele era tão triste com isso, ele achava que ninguém reconhecia. E é verdade, não se reconhecia mesmo, né? Então, por exemplo, fala-se no Plano Real e se fala em Fernando Henrique. Não. E não foi o Fernando Henrique, foi o Itamar. O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda. Mas o Fernando Henrique também finge que não nota que foi o Itamar. Não, Fernando Henrique finge que ninguém nota que a tese dele, na verdade, é do Enzo Paleta. Então tem outras coisas que o Fernando Henrique finge que não. Aliás, o Fernando Henrique... agora ele é petista... De carteirinha. Ele não é de carteirinha, não. Ele é petista de beca, né? Petista de gravata. Que coisa, né? Eu sempre dizia, principalmente a respeito do Serra e do Fernando Henrique, né, que o Tucano, né, é um petista de... Não é toga, como é que chama que o professor usa, né? De guarda-pó, É um petista de guarda-pó. É o caso do Fernando Henrique e do Serra, né? Incrível. E também com os mesmos vícios, né?
Mas agora ele resolveu falar, né? Resolveu defender claramente, que até então ele disfarçava, né? Ele ficava com a toga. Agora eles fizeram uma jogada que durou muito tempo, e perdurou muito tempo, que é a jogada de se alguém pensar que existia uma dicotomia, que existia uma distopia. Não, aquilo sempre foi uma aliança. Aliás, eu conheci o Lula com o Fernando Henrique. Eu era repórter do Jornal do Brasil e eu participei de todo aquele começo do ABC, como repórter do Jornal do Brasil em São Paulo, e conhecia o Fernando Henrique, não apenas pela coisa acadêmica dele, da USP e tal, mas também pela ligação que ele tinha com o Dr. Ulisses. O Fernando Henrique era um carregador de pasta do Dr. Ulisses. E quando o Fernando Henrique se lançou para o Senado, eu conhecia o Lula, porque eu tinha ido, eu acompanhava o movimento no ABC, e aí o Lula fez campanha para o Fernando Henrique. Então, quando eu disse isso, eu botei uma foto do Lula com o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique fez campanha para o Lula na disputa com o Collor em 89. Então, eles já estão acostumados. Agora, eles são parceiros. Você sabe que eu gosto de usar uma velha palavra portuguesa, que minha mãe falava muito. Você e seu parceiro. Sinônimo de parceiro. Mas você sabe que é tão interessante, porque tem no dicionário, mas quando eu escrevo parceiro, o corretor diz assim, vermelho. Né? Então, a verdadeira palavra para o Lula e o Fernando Henrique são parceiros. Do mesmo tom que a minha mãe usava na minha infância. Aquele é um parceiro. Parceiro é um parceiro de malandragem, de coisa de menino. Né? Então, agora, eles fingiam que disputavam, fingiam que estavam em polos diferentes, mas, na verdade, sempre... E conseguiram a grande consagração, que é o fato de que o Aécio Neves, quando presidente do PSDB, recebia propina para fingir que fazia oposição ao PT, né? E isso deu resultado, está solto e lá na Câmara, né? Até hoje. Até hoje, apesar de... Mas também está todo mundo solto, não soltaram o Temer de novo? Mas o Temer, o problema é que soltaram, mas não inocentaram. Então eu vi agora o Temer na TV e ele fala com uma pose de quem foi inocentado. Não, os canalhas que o soltaram, eles o soltaram, mas não o inocentaram em nada. Então ele sai, olha, silêncio, vou ficar em casa. E o advogado, olha, o voto do juiz. Ontem eu fiz um vídeo no YouTube só sobre o voto desse juiz Nefe Cordeiro, que é o responsável por uma das maiores ignomínias da história do Brasil, que não é assaltado, muito pior. Esse ministro, o presidente da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mantém no hospital João Teixeira de Faria, o maior canalha desde Pedro Álvares Cabral no Brasil. O maior canalha do Brasil, um estuprador. Eu quero saber o que é que o João, que se chama de Deus quando era do diabo, né, fez para agradar tanto esse Nefe Cordeiro, que hoje, nós estamos fazendo aqui essa gravação, uma juíza lá, mas seguindo a ordem lá do Nefe Cordeiro, impediu que o Ministério Público levasse peritos médicos estatais, oficiais da polícia, para saber se ele tem realmente esse problema da doença, né? Porque o cara está... A doença é pressão alta, né? Alegada. 6 meses, 5 meses... ele controla-se a pressão. Sim, está na prisão, vai para a prisão, qual é o problema? Agora, protegido por essa gente, né? Eu estava com a Isabel uma vez lá no Silvio, lá no Varanda Grill, e estava o Maluf, Fagueiro, aí 2 dias depois, o Maluf, saindo, todo ali, está doente, está numa situação gravíssima, está até hoje sobrevivendo, né? Então, a mesma coisa que fazia aquele agora a gente vai ter que lá. pagar 300 milhões, o Maluf, né? Saiu esses dias aí também. Isso aí é troco de padaria dele. Aí o Lalau usava esse truque, né? Vivia. O Lalau hoje, é esse, que estava também fazendo isso. E o João Batista Lima Filho, outro, o famoso Laranja Lima. Coronel Lima. Eu cheguei aqui em São Paulo em 70, em 90, já se falava no Porto de Santos, no Temer e no Coronel. Então é uma coisa antiga mesmo. O Coronel e o Temer trabalhavam numa casa belíssima,
na esquina da Higienópolis e da Albuquerque Lins. Era a Secretaria de Segurança Pública. Hoje foi comprada pelo pessoal do shopping Higienópolis, né? Faz parte do conjunto do shopping. Mas já se falava naquela época, no negócio do Porto de Santos e tal. E aí o coronel, sempre lépido e fagueiro, e aparece o coronel, uma cadeira de roda, tudo. E aí descobriu que ele estava sentado em cima do celular. No celular, aquela cena é maravilhosa. Não é antológica aquilo, né? É maravilhoso. Sentado no celular é demais. Mas já saiu. Até agora. Já saiu. Tem uma coisa no Brasil que é o seguinte: eu queria saber como é que o cara consegue esse alvará. É o alvará do cara que não atende aos chamados do Ministério Público. Um é ele. O Barroso, do Superior. Luiz Roberto Barroso. Federal, prendeu o Lima Filho só porque o Lima Filho não atendia aos chamados da Polícia Federal para depois. Ele foi preso, foi solto e não depois. Foi preso de novo, foi solto e não depois. Outro mistério é o Fabrício de Queiroz. O Fabrício de Queiroz até hoje não prestou depoimento nenhum no Ministério Público do Rio. Já adoeceu, operou, sarou, sumiu. Sumiu. Tomou Doril. Você acha que essa história, o Flávio é culpado? O Flávio Bolsonaro? Olha, culpado de quê? É o seguinte... Culpado de quê? De rachadinha, né? Que é aquele negócio de dividir, pegar o salário do funcionário. Há uma evidência... Eu também não sei direito do que ele é acusado. De que ele é acusado? Não, ele não é acusado de nada. Ah, de nada? Não, agora tá sendo. Agora o Ministério Público determinou a quebra, quer dizer, pediu e a Justiça determinou. A quebra do sigilo bancário dele e demais. Acho que 55 pessoas. Eu li isso, eu acho. Parentes dele. A mulher, inclusive os sogros. Próximo, inclusive o primo próximo. O primo do índio, O primo Léo Índio, Léo próximo do Carlos. Né? Então, o que é que aconteceu? O COAF, o Conselho de Controle de Atividade Financeira, descobriu uma atividade ilícita, não ilícita, suspeita, né, de movimentação de dinheiro na conta do Fabrício. E aí... cruzou os dados. E o Fabrício era assessor do Flávio. Aí o Flávio disse que a versão do que o Fabrício deu para ele era muito... plausível. Eu lembro disso, dessa palavra. Eu fui para o meu dicionário e até agora não encontrei um sinônimo que possa justificar o fato de uma coisa ser plausível há algum tempo e depois se desplausibilizar. Né? O problema todo é o seguinte: eu acho que o problema maior é que o Flávio, primogênito, né, o 01 do Bolsonaro, ele, quando deputado estadual, prestou muitas homenagens aos milicianos. Lá na Assembleia, medalhas... É verdade, mas tem uma coisa que eu queria falar para você, Sim, que eu fiquei observando. Ele prestou muitas homenagens, mas eles não eram milicianos naquela época da homenagem. Eram? Eram. Não eram? Eram. Eles ainda eram policiais pois militares porque eles eram policiais. Mas já respondiam a processos. Ah, tá. Esse E aí, dado eu não tinha. Eu achava que ele tinha prestado tem outra homenagem a coisa. policiais que depois, a grandes posteriori... heróis do BOPE, eram geralmente pessoas do BOPE. Só que o que aconteceu... Não eram bem vistos pelos jornalistas, mas eram do BOPE. Do BOPE. Então eles já tinham ligação com a milícia. Não, eles já estavam sendo processados. E tem uma coisa suspeita do lado oposto, que é o seguinte: foi isso aí que os manteve esses milicianos na polícia. Passaram um tempão para ser expulsos porque tinham sido homenageados. Que eles tinham, né? Tinha uma proteção política. Tal. Não estou dizendo que foi o Flávio que deu essa proteção. Até porque há evidências de que o Fabrício tem ligações com a milícia. Mas eu acho, o Fabrício era amigo do Jair Bolsonaro. E foi depois assessor do Flávio. Mas o próprio Jair Bolsonaro disse que era amigo dele. Teve um negócio de um depósito na conta da mulher do Bolsonaro. 24 mil reais. Isso não... Que o Bolsonaro alega que foi um dinheiro que ele emprestou e ficou pagando 4 mil. Eu não decoro mais essas... Você é uma danada, viu, Duda? Não, é porque é tanta explicação. Muita explicação. Mas eu me lembro que tinha esses 24 mil, que era 4 mil de cada vez.
E tinha um negócio Eram parcelas. de depósito que fazia. Então, e é uma coisa tão E tem aqueles depósitos de R$2.000. 2.000, Isso também é complicado, porque às vezes você fica com preguiça de entrar porque tem fila, o banco só aceita 2.000 de cada vez. Tem vários macetes assim, né? Então, mas tudo tem que ser apurado, né? Na verdade. O problema todo é o seguinte... E o que acontecerá? Não, o que acontece? Ele é apurado, e aí? Primeiro, quanto tempo... por exemplo, hoje eu nem sei o resultado. Hoje tem uma reunião lá no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio, a respeito de um processo sobre a prisão de vários chefões do bicho, entre os quais o Anísio Abrão Davi, o capitão Guimarães, explica que o capitão Guimarães era um capitão do Exército, e virou bicheiro, e dono de escola de samba. Dono de escola de samba, responsável pela cidade do samba, um patrão, baluarte do samba patrão do Rio. do filho do Prestes, né? O filho do Prestes trabalha com Luiz Carlos Prestes Júnior, vivendo e aprendendo. Pois é. Me escreveu pedindo que eu apoiasse o negócio da liberação de Cassino, em nome do nome dele, né? E aí eu descubro lá no desfile a homenagem do capitão Guimarães à mãe dele, Dona Maria Prestes, e a ele. Né? Então, o capitão Guimarães, né, que foi de torturador, dizem que era torturador. Dizem. Eu conheço bem, porque eu cobri o Carnaval do Rio muitos anos. Pois então você conhece o capitão Conheço Guimarães. todos eles. E o Turcão. E o Turcão. Personagem de novela, né? E outro grande bicheiro do Rio. Pois então. Aliás, bicheiro, o Lewandowski soltou o Piruinha. Outro bicheiro importante. Pelo amor de Deus, a mulher não deixa dar uma surpresa para ela. Não. Nenhuma surpresa. Não, isso também não é possível. Você sabe você tudo. É responsável eu assisto, se eu vejo no YouTube, eu ouço sua coluna na Dourado, tudo, né? Do dia inteiro. Ô, Leda, mas é o seguinte, sabe quantos anos eles foram presos? Foram soltos e está rolando esse processo? 12 anos. 12 anos? 12 anos. 12 anos. Agora teve um pequeno problema, foi o seguinte, em outubro o processo foi para a mão do desembargador Paulo Espírito Santo. O desembargador Paulo Espírito Santo é uma pessoa muito generosa. Eu gostaria na vida, um dia que eu for marginal, e espero que não seja nunca, que minha mãe não... Eu sairia até do Alzheimer dela para me punir, mas eu gostaria de cair na mão. Ou do Supremo. Eu falei para o Marco Aurélio na TV Cultura, né? Ou do desembargador Espírito Santo, que é um verdadeiro Espírito Santo para bicheiros em geral e também grandes corruptos. A pedido de um juiz chamado Belize, é uma turma lá do Rio. Esse eu não conheço. Que é cunhado do Regis Fischer também, que é apontado pelo Sérgio Cabral como o cara que fazia o rolo daquelas propinas que o levaram... O administrador do Sérgio Cabral. O cabeça. O cabeça, era o contador das velhas máfias, né? Aquele que fez o Al Capone dançar. Pois bem, então esse Fischer é cunhado do Belize, que é juiz. Um Belize é juiz, desembargador, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e o outro Belize é um advogado riquíssimo lá do Rio. Né? E o Fischer, o Fischer foi preso e foi logo solto, imediatamente solto, pelo desembargador Paulo Espírito Santo, do generoso. O generoso Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio. Pois bem, o processo está lá na mão dele. O processo foi para a mão dele em outubro, mas em outubro ele adoeceu. Em janeiro o tribunal tirou férias. Essas férias terminaram em fevereiro, em março ele tirou férias pessoais, aí ele chegou agora, o julgamento tinha que ter sido em abril, e ele disse, olha, mas eu não tomei conhecimento do processo para relatar, né? E aí estava marcado para hoje, então não sei o resultado, mas o que é certo é que é 12 anos, aí tem o Piruinha. O Piruinha é uma figura folclórica, você cobria carnaval, você conheceu o Piruinha. Então o Piruinha foi solto pelo Ricardo Lewandowski, mas não tem nada a ver com o folclore do Piruinha, com o bicho do Piruinha. Não, o Ricardo Lewandowski soltou só para marcar posição e para desmoralizar os 6 colegas dele do Supremo que fixaram uma jurisprudência pela qual o juiz pode mandar começar a cumprir pena um condenado que passar pela 2ª instância. Ele faz questão, como Toffoli,
como o Marco Aurélio Mello, como o Gilmar Mendes e como o Celso de Mello, ele faz questão de soltar gente condenada em segunda instância e dizer que ele não aceita esse negócio de ficar mudando jurisprudência toda hora. Só que eles estão querendo mudar agora de novo. Né? De novo. Houve 3 votações, 6-5 nas 3, e agora eles querem mudar de novo, graças à pertinácia de Dona Rosa Helena. Mas eles não conseguem aceitar o resultado. Pois então. E ele então faz isso. Isso é um desatino. E eu rolei de rir, porque ele deu um voto dizendo que a Constituição não é um mero papel para você rasgar. Esquecendo que ele rasgou a Constituição no caso da Dilma. E que nem assim ele conseguiu eleger a Dilma lá em Minas, não é verdade? Então temos esse episódio aí também do nosso Ricardo Lewandowski, que eu ia até falar para você, mas eu nem vou falar porque você já sabe. Não, eu não sei não. Eu estava pensando aqui, essa não aceitação do resultado, porque eu estou sentindo muito isso no Brasil hoje, você provavelmente está sentindo também. Muito. Né? Há uma grande parcela da população, ou uma parcela barulhenta da população, que não aceita o resultado da eleição. Né? Que trabalha das eleições. Porque nós tivemos 2 turnos, o Bolsonaro foi eleito, você pode gostar dele ou não, isso não importa. Ele foi eleito. Né? Importa para você, mas não importa para o efetivo comando do Brasil. Né? E há uma sede de vingança e de justiça de muita gente que não deixa o cara fazer as coisas. Você não sente isso, não? Será que eu estou sentindo isso porque estou ficando meio doida? O que é que acontece? O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro foi eleito. Foi eleito legitimissimamente. Né? Não há nenhuma dúvida sobre a legitimidade da eleição do Bolsonaro. No começo tentaram dizer que não era bem assim, porque a maioria das pessoas não votou nele, porque a conta, a matemática... E aí eu somando brancos, nulos, não sei o quê. Brancos e nulos e não sei o quê, e os votos de Nova York, os da Virgínia e tal. E aí eu fiz um desmascaramento disso. Não, o Bolsonaro é legítimo, porque ele teve a maioria dos votos válidos no segundo turno. Ele teve 57.700.000 e poucos votos no segundo turno, ou seja, ele é o presidente legítimo do Brasil. Mas aí tem 2 problemas. Né? Primeiro, as pessoas têm que aceitar. As pessoas têm que aceitar que ele é o presidente do Brasil. Segundo, que nós não estamos numa ditadura, que nós não estamos no Terceiro Reich, que nós estamos numa democracia e que a vontade do povo foi manifestada. Mas, do outro lado, ele também tem que assumir isso. O Bolsonaro tem que assumir que ele é o presidente de todos os brasileiros. Acabo de sair agora de casa, onde eu estava vendo ele dizendo que os estudantes que estão manifestando na rua hoje são idiotas úteis e massa de manobra. Ele é presidente, inclusive, dos idiotas úteis. Ele é presidente dos cientistas que estão deixando o Brasil por causa do corte, por causa do contingenciamento das verbas. Ele é o presidente de todos os brasileiros. Meu, seu, do Duda, da gente querendo do Haddad, não, que perdeu para... Na verdade, quem perdeu foi o Lula. Né? Do Lula, até que do Lula. Ele. Aí diz assim, os idiotas... Não é bem assim. Não é bem. Eu fiz um artigo no Estadão. A campanha acabou, né? Essa ficha tem que cair. A campanha acabou, a ficha tem que cair, ele é presidente de todos os brasileiros. Enquanto ele não assumir isso, ele está legitimando essa coisa absurda. Por exemplo, o caso do prefeito de Nova York. O prefeito de Nova York não ofendeu o Bolsonaro, ele ofendeu o Brasil. Porque o Bolsonaro é o presidente do Brasil. E ele não tem nada... E é tudo política interna americana. Claro, ele contrata ele lá. Ele tenta ser candidato a presidente. O Trump está bombando na economia. Os índices dele de popularidade não refletem isso. Mas, na hora da eleição, o cara vota com o coração e com o bolso. Então, o bolso pesa mais, né? Até porque tem mais dinheiro agora para eles. Está pesado. Está pesado mesmo. Então, o prefeito... Agora, o Bolsonaro errou mais do que o prefeito de Nova York. Ele tinha que ter ido. Primeiro, o prefeito de Nova York não pode impedir dele ir. Segundo, o embaixador lá devia ter contado a ele. Olha, hoje, eu vou te interromper para dizer que hoje a gente grava aqui em casa. Mas hoje eu não sei o que aconteceu, que todas as buzinas do estado, da cidade de São Paulo, resolveram buzinar aqui. Mas nós vamos ignorá-las. Vamos. Eu faço muito isso lá em casa. Nós marcamos isso. Barulho de trovão. O Tupã sempre resolve intervir nos meus comentários. E eu dou uma banana para Tupã.
Agora, eu vou dar uma banana para os o buzinas. negócio do trânsito é uma soma de educação de trânsito, pessoas muito educadas, que ficam buzinando, um pouco de burrice, porque a buzina não faz o carro se mover mais nem 1 milímetro, né? Verdade. E uma manifestação que tem na Paulista, você mora na que região está da Paulista. atrapalhando, Desculpa mora na entregar região da você. Paulista, é verdade. Os inimigos agora vão saber que você mora na região da Paulista. Os inimigos. Segundo que perigosíssimos. você chegou ali. Né? Então, às vezes eu me encontrava com a mulher dele no elevador da PAN. Ah, é? Porque ela fazia o pânico. Era que fazia o pânico na época. Então, o Bolsonaro, primeiro, ele não pode ficar com muda para Dallas, é um absurdo isso. Os investidores do mundo estão todos em Nova York. Nova York é a capital internacional do investimento, tem que estar em Nova York. Aí o que é que faz? Vai o João Dória, espertalhão, né? Vai o canalha do Dias Toffoli, advogadinho do Lula, que preside o Supremo, vai o Rodriguinho Botafogo Maia, né? Suspeito, vai o Alcolumbre, que é um cara lá do Amapá, perdeu a eleição para governador em 2018. E agora estão mandando no Brasil, porque nós estamos no Brasil por culpa do Onyx, né, também, né? Onyx Lorenzoni é quinta coluna. Você vai falar na história da quinta coluna, né? Do exército Ele é do Franco. quinta coluna, certo? Pelo amor de Deus. O cara organizou a maior derrota da história de um presidente da República na Câmara, que foi a história do orçamento impositivo, e ainda o Eduardo Bolsonaro, que não é muito bem dotado da inteligência, né, foi lá e assumiu como se eles estivessem a favor. Mentira. O orçamento impositivo é uma coisa, inclusive, anticonstitucional, porque o Congresso assume um poder que é do presidente da República. E agora essa história absurda da transferência do COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Eu escrevi um artigo hoje no Estadão dizendo com isso o seguinte: isso não era uma vontade impositiva do Bolsonaro, era um compromisso que o Bolsonaro tinha com o eleitor dele. A Constituição não prevê isso, mas a Constituição não prevê também que seja um presidente e um Congresso desatentos. Então, o Bolsonaro acabou perdeu também a questão da ida, embora que isso é muito relativo. O ministro da Educação ele perdeu, mesmo quando nomeou o cara, que ele é um imbecil. Né? Mas... E essa história do contingenciamento, o corte de verba, afinal de contas, cortou 30% ou cortou 1%, 3%? Primeiro, ele disse... Porque a comunicação desse governo também é péssima, vamos combinar. O general Mourão já disse isso. Nisso o Mourão disse, mas o Carlos Bolsonaro também disse isso, já várias vezes. Carlos Bolsonaro só vai gostar da comunicação quando ela for assumida pelo primo próximo dele. Você acha? Léo Índia. Bom, então, Depois eu publiquei uma foto. O Flávio Bolsonaro, a mulher e os filhos. O Eduardo Bolsonaro e a noiva, vai casar agora, né? Vai casar. E o Carlos com o primo próximo, bem próximo mesmo, assim, na fila do gargarejo, na diplomação do Bolsonaro. Pois bem, então a história é a seguinte. O ministro, nota zero, tirou nota zero. Os meus, eu tirei muito nota zero, mas sempre com um antes. Ele tirou nota zero mesmo. O ministro disse que era uma punição, que em punição à bagunça das universidades brasileiras, ele ia cortar umas verbas. Depois ele mudou para... não era bem a bagunça, porque mostraram que os jornais, esses canais, jornais que estão sempre na oposição, mostraram que a Bahia, por exemplo, era uma universidade bastante produtiva. Aí ele mudou para um corte de 30%, foi anunciado 30% pelo Ministério da Educação. Aí ele apareceu numa cena de a escolinha do professor Weintraub, né, sem o talento nem a graça do Chicanísio, com os chocolatinhos. E eu já fiquei logo com inveja, que eu queria meter o mão nos 5 daquele chocolate dele, para defender uma coisa indefensável. O que é que ele defendeu? Primeiro, ele estava atacando a própria comunicação do Ministério da Educação, que era 30%. Então ele disse, não, 3,5%. Por quê? Os dois estão certos, né? 3,5% da verba do orçamento geral das universidades. 30% das verbas que podiam ser contingenciadas. Aí vem o que é contingenciamento. Você sabe reserva, eu sempre vou no dicionário, né? Fui lá no velho Aurélio de Guerra,
fui no UAS e só falo em contingenciamento nos dicionários impressos que eu tenho, velhinhos, né, na minha idade, quando é a questão de importação, você contingencia importações. Mas isso já passou para a linguagem burocrática. O que é contingenciamento? Contingenciamento é o seguinte, Eu achava que era uma reserva. Não. Todo começo do ano se aprova uma lei do orçamento. O orçamento daquele, é a lei mais importante do Brasil, ninguém nem liga, né? Aquela lei nunca é cumprida. Chega em determinado momento, não tem caixa para cobrir as despesas do orçamento. Aí o governo contingencia, ou seja, elimina, não paga aquela verba. Deixa de pagar aquela verba com a qual ele se comprometeu que ia pagar. E é por isso que foi feito o orçamento impositivo, porque eles querem acabar com o contingenciamento. Aí, quando eu fui na versão virtual do dicionário do Aurélio, eu encontrei lá, contingenciar isso que acontecia nas importações, passar isso para as contas orçamentárias. É você não pagar despesas obrigatórias do orçamento. Então, sim, você corta aquela verba. Por exemplo, isso aí... Quando você tiver dinheiro, você paga. Se em setembro, que é a data, a arrecadação não for igual a hoje, for melhor, aí você pode descontingenciar. Essa é uma decisão que você toma na hora, você não toma no futuro, no passado. Você só vai tomar quando chegar. Só em setembro. Aí o Onyx Lorenzoni, aquela personalidade histórica, você viu que o cara é veterinário. Quer dizer, o Bolsonaro já botou o cara para tratar lá no Palácio. Então, disse que é como o pai que estava guardando dinheiro para comprar o vestido de festa da filha, a despesa apertou e ele, então, disse, em setembro, se eu tiver grana, a gente compra, né? Bom, hoje eu tive uma longa discussão com uma equipe assim, bastante brilhante, inclusive o professor Rolf Kuntz, que é professor de economia da USP, e é editorialista lá do Estadão há muito tempo, é um dos mais antigos funcionários do Estadão, e eu trabalhei com ele na Folha, então nós dois somos mais antigos do que os caras que estão lá no Estadão. E o professor Rolf Kuntz, quando alguém lá tentou fazer uma comparação com a despesa doméstica, ele disse, não dá. Uma coisa é a despesa orçamentária, outra coisa é a despesa doméstica. Não dá para você fazer comparação nenhuma, contingenciamento é uma coisa incomparável. Aí chega o imbecil do Lorenzoni, do Onyx, e vem com essa conversa. Mas eu estava te falando, era da Quinta Coluna, aqueles caras, que a Quinta Coluna segundo o Wikipédia, né? Falando em linguagem popular, é o quê? É o traidor? É traíra. A traíra. Mas o que é o Quinta Coluna? É que o cara ia marchar sobre Madrid, né? E aí, para derrotar os republicanos. E aí alguém dizia, mas vai ter a Quinta Coluna lá, que era o pessoal do Franco, fantasiado de republicano, pronto para tomar Madrid quando as tropas chegassem. Então isso é Quinta Coluna. Então nós temos, primeiro, eu escrevi um artigo no Estadão hoje dizendo que quem manda no Brasil são os suspeitos do Centrão. Que cometeram uma ignomínia que é se meter na administração. Os juízes até estão dizendo que isso é inconstitucional, mas isso nem o Bolsonaro tinha que ter dito na hora. Vamos para a justiça para evitar isso. Então, quem manda? Rodrigo Maia. O Botafogo acaba de ser incluído pelo presidente da Gol. Pelo Henrique Constantino. Que a gente que se meteu lá na morte do Celso Daniel. Não conta por tudo que eles pagam. Deixa ele lá, sem saber. Então, ele é o Botafogo. Aí o Davi Alcolumbre perdeu a eleição para governador, mas antes tinha sido eleito senador com 170 mil votos. Não dá nem para cheirar uma urna do Bolsonaro, né? Então, e o Valdemar Costa Neto, que está por trás de tudo isso. É o condestável da República. Eu me lembro muito da figura do Pinheiro Machado, que era o condestável do governo do Marechal Hermes da Fonseca, que era sobrinho do governador. Então era o condestável, o cara que mandava, né? E o Valdemar não teve um voto, está condenado a 7 anos por corrupção e lavagem
dinheiro e organização criminosa, né? Enrolado, todo enrolado, a mulher denuncia ele, não é um cara assim? A ex-mulher, né? É ex-mulher, é uma coisa horrorosa. A filha do Cito Mendes Caldeira, caiu no avião com ele. É uma Pois bem, coisa. então, são esses três. Aí tem a quinta coluna. O Onyx Lorenzoni e o senador Fernando Bezerra Coelho. O senador Fernando... Que foi ministro da Dilma, não foi? Foi ministro da Dilma e é citado por seis delatores do Odebrecht. Mas eu até... Como é que o Bolsonaro está deixando isso tudo acontecer nas barbas dele? Eu não sei. Você acha que é falta de experiência? Falta de tudo, né? Falta de discernimento. O general, desculpa, o general, o senador Fernando Bezerra Coelho disse que é líder do governo no Senado. Não, Ledão. Não. Ele é líder do Senado no governo. Ele colocou um jabuti lá num decreto que o Congresso aprovou, aliás, que o Congresso aprovou, esse da medida provisória da reforma administrativa, em que ele proíbe, é pior do que a história do COAF. Ele proíbe que auditores da Receita e procuradores do Ministério Público possam ter, por exemplo, que os auditores da Receita possam passar informações. Eles podem saber, mas não podem contar. Pois é, não pode contar, né? É como aquele cara que estava na ilha deserta com a Sharon Stone, né? Que ela disse que faria amor com ele e tudo. Se ele não contasse para ninguém, então não tem graça. Não quero mais. É assim o que aconteceu. Então, o Valdemar Costa Neto, o boy. Nossa Senhora. O cara que levou ali. Você estava naquele carnaval lá. Você deve ter visto essa cena do Itamar, né? Nosso presidente amado, né? Com a Lilian Ramos. Levou a Lilian Ramos. Com a Lilian Ramos sem calcinha. Foi fotografado. Foi o boy que levou. Então, o Valdemar Costa Neto... Foi ele que levou? Foi ele que apresentou. Isso eu não sabia. Ele reina faz tempo. Acho que o Itamar Franco também não sabia. O Itamar, aliás, tinha uma bronca de uma repórter do Estadão e ele nunca me contou o nome dela. Eu fiz várias entrevistas com ele para um livro dos mineiros que eu fiz, e porque ela criticou ele, que quando ele foi visitar a mãe, que a mãe estava morrendo, ela o criticou. E ele guardou uma mágoa assim profunda. Eu não me lembro, ele não me disse o nome da repórter. Talvez se eu fosse você, ia lá e pesquisava qual foi a repórter que escreveu isso, né? Mas ele tinha horror. Criticou a visita dele à mãe, né? A visita à mãe, que estava morrendo mesmo, e morreu dias depois. Não tem mais mãe mesmo, então. O Itamar tinha mãe, né? O Itamar foi uma grande surpresa para mim. O Bolsonaro tem mãe. Todo mundo achava que ele era bobão, né? O Itamar era bobão. E o Itamar foi o melhor presidente da República da democratização para cá. O Itamar foi que fez o Plano Real, o Plano Real é a maior revolução social da história do Brasil. O trabalhador passou a ter dinheiro com valor. Nós devemos essa ao Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique assume. Ele assume. Mas o presidente era o Itamar. Ele assume, mas não honra. É como o Congresso. O Congresso está traindo o povo com esse negócio aí. É verdade. O tratamento. E hoje aparece o Carlos Bolsonaro dizendo que o mandato do pai está correndo perigo. Pois é, por causa da pedalada. Porque vai acabar acontecendo a pedalada, não é isso? Exatamente. O Carlos está certo quando ele diz isso. É a pedalada. Eles estão empurrando o Bolsonaro para a pedalada. Eles estão tentando... Como é que vai acontecer isso? Por quê? Porque eles acham que o Mourão vai ser mais fácil? Que eles querem criar confusão. E não tem jeito do Bolsonaro impedir isso? Não. O único jeito que tem seria chegar e denunciar. Eu não entendo por que ele não faz live, por que ele não fala na televisão a verdade. Isso que está acontecendo. Já está acontecendo mesmo. Vai lá, escancara, né? Convoca a rede. Convoca a rede e fala para todo mundo. E fala para as pessoas em português, claro, né? Também. Português, mas treina antes. Fala a língua, sujeito de verbo e objeto. Linha direta. Linha direta. Ordem direta. É ordem direta. E vai lá e fala mesmo. Então, porque é um absurdo. Eles estão comandando isso, Carlos Bolsonaro me deu empurrando. O Carlos Bolsonaro me deu uma gozada na conta de Twitter dele e eu respondi: faz um favor, arruma alguém que traduza para o português, que essa língua que você fala eu não conheço. Então, o que é que acontece? Ele tem entrevista do Carlos Bolsonaro aqui no canal. Pois é. A única entrevista dele. Longa. O primo veio, não. Não, quem primo? O primo próximo. Ele veio e me deu entrevista. Não implica com o menino.
Menino, que menino? Menino é o meu filho que vai nascer. Seu filho que vai nascer já primeiro. É um projeto de menino. Projeto de menino. O que é que acontece? O que acontece é que estão mesmo dando um golpe. Só que esse golpe começou no orçamento impositivo. Eu escrevi isso. Eu falei isso. E eles não parecem que não notam, aí né? vai o idiota do Eduardo Bolsonaro dizendo no microfone que ele e o pai eram a favor. E aí citaram o discurso que eles fizeram quando era oposição. Alguém precisa dizer a esse garoto mental, né, que uma coisa é oposição e outra é governo. Né? É a mesma tudo, coisa né? que você dizer que o Lula apoiou a reforma da Previdência. Apoiou, ele era governo. Agora, eles estão de COAF também, só age agora, né, com o Flávio Bolsonaro. Porque onde é que ele estava na época do Lula? Na época do mensalão, na época da Dilma, onde é que estava a COAF? Fornecendo informação para a Operação Lava Jato processar e botar esses caras todos na cadeia. De forma bastante precária, porque muito poucos funcionários. Por isso é que eu defendo a ida do COAF, a permanência do COAF no Ministério da Justiça, porque o Moro precisa da inteligência do COAF para o combate à corrupção, e não é que o Ministério da Fazenda é conivente com a corrupção, é que o negócio era muito pequeno, tinha 20 e poucos fiscais, o Moro já está com mais de 70, e sem o menor prestígio da parte de cima. O próprio Paulo Guedes já falou que não quer aquilo. Agora, eu acho, não sei se o Bolsonaro é homem para fazer isso, mas eu acho que ele não pode passar, não pode deixar ir. Não, ele não pode deixar um monte de coisa, tem que começar a botar o bloco na rua. Os juízes já disseram que é inconstitucional. E eu não sei se é inconstitucional, porque eu não conheço, eu não sou um constitucionalista. Eu também não, então não sei nada sobre isso. O que eu te digo é que não tem sentido. Sempre aconteceu assim, o presidente é eleito, tem um acordo, tem um pacto com o eleitor que o elegeu, ele faz isso porque a totalidade dos eleitores do Bolsonaro, seja quem for, seja antipetista, seja da milícia virtual, seja de onde for, queria isso. Queria que não acabasse o combate à corrupção. No começo do ano passado, eu uma vez andando com um motorista de táxi no shopping de Higienópolis, o Rinaldo da Silva, ele me disse o seguinte: Zé, não temos que reeleger ninguém. Aí eu disse: olha, eu vou lançar essa bandeira. Não vamos reeleger ninguém. Os partidos deram a volta, pegaram tudo bandido para disputar a presidência, e o Bolsonaro escapou porque era baixo clero, ninguém dava nada para ele, o Bolsonaro não se corrompeu, ganhou. Então o começo é da direita, depois foi duas coisas: o pessoal que queria o combate à corrupção e, sobretudo, o antipetismo. A fúria. E uma coisa eu te digo: aconteça o que acontecer, o PT não ressurgirá. Eu tenho mais medo da possibilidade de um outro doido assumir a presidência, mas o PT eu acho que... E o que você... A gente precisa terminar uma hora essa conversa, que você tem que ir para a rádio de novo. Eu tenho que ir para a TV Gazeta gravar. Pois é, para a TV. Para algum lugar a gente sempre tem que ir. Fazer uns elogios lá. Então, me diz uma coisa, você tem esperança? O que você acha que vai acontecer? Que esperança, porque a reforma da Previdência passa? Eu acho que a reforma da Previdência passa. Eu acho que a reforma da Previdência passa. E aí a gente começa a crescer? Não. A reforma da Previdência passa, digamos que passe em setembro. Perdeu-se o ano. Perderam-se 2 anos, esse é o próximo. Aí só vem... Ai, Deus. Só que eu não gosto de fazer profecia. Primeiro que acontece as coisas mais surpreendentes, né? E segundo, porque tem efeitos. Então, por exemplo, passar a reforma pode ter um efeito muito bom no ânimo do chamado mercado, nos investidores. Apesar de terem levado um coice do Bolsonaro lá em Nova York, eles não estão nem querendo saber, eles querem saber de ganhar dinheiro, né? Então, com a reforma passando, mesmo que seja uma reforma meio mitigada, não tanto quanto que é o Paulinho da Força, mas meio mitigado. Paulinho da Força explicou, né? Ele desenhou, né? Desenhou, né? Não desenharam para ele, né? Desenharam para ele. E aí ele achou que era para ele repetir, né? Por isso ele achou a explicação tão boa. Aí, o que é que acontece? De repente dá um ânimo grande, realmente. Agora, eu estou preocupado com 13 milhões e 400 mil reais. No dia desse, eu fui pegar um carro na minha calçada, tinha um cara dormindo na minha calçada. O Bolsonaro não está, ninguém contou para ele que não tem nada que ficar brigando com o general, ou brigando com quem quer que seja, ou mesmo com o pessoal da esquerda, enquanto tiver um desempregado no Brasil, porque o cara que está desempregado, ele está sem dinheiro para alimentar a família.
E são 13 milhões e 400 mil. E está crescendo o número e a economia está ruim. Então, hoje eu vi 2 notícias boas para te dar. Tá? A primeira notícia boa é uma flexibilização que vai ser muito combatida, feita pelo Rogério Marinho, que é o secretário da Previdência, na questão do trabalho. E a segunda é uma nova Minha Casa Minha Vida, com administração financeira e engenharia bem melhores. Então são 2 pequenos passos. Essa primeira foi anunciada pelo Paulo Guedes, essa outra é uma informação que o jornal Valor Econômico deu hoje. E isso aí me deu um ânimo, porque é a primeira vez que eu ouço o governo falar em coisas efetivas que não seja a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é extremamente necessária. Eu acho até que o pacote anticrime do Moro é mais. Eu sempre digo que o pacote anticrime do Moro é prioridade 0. Aí todo mundo pensa que 0 quer dizer não tem prioridade. Não, é antes de 1. Mas acho que a reforma da Previdência é fundamental. Ambos são fundamentais. Tomara que venham. Né? Mais fundamental ainda é a democracia. Isso aí não se pode abrir mão. É isso aí. Não vamos abrir mão. Não vamos abrir mão. Você vai ser pai de novo, você já é pai, né? Eu tenho 3 filhos, um filho e 2 filhas. Eu tenho um filho de 42 anos, que me deu um neto de 16, que foi um dia desse, conheci o tio ainda na barriga da É mesmo? Eu tenho esse meu filho mora aqui em São Paulo, é administrador de empresas, e foi formado em administração na USP. Eu tenho uma filha formada na FGV, que é gerente daquela bebida amarga lá, o Carpa, né? Lá na Itália, em Milão. Olha, que chique. E tem 3 filhos, eu tenho 3 netos dela. A Estela. Já estou somando 4 netos. São 5. A Estela, é o Pedro, a Estela, a Ana, o Giulio, são italianos, são milaneses, filhos de um conterrâneo de Dante Alighieri, lá de Florença, né? Para alegrar aqui o pai. E o menor. O menor, eu tenho uma diferença com ele, é o Nolan. Ele tem 4 anos, é filho da minha filha caçula. Nasceu em Annecy, uma cidadezinha linda lá na França, linda. Porque eles moravam em Genebra, que ficava pertinho. Eles foram para um hospital em Annecy. E nasceu meu neto e tudo. Mas como esse menino? É o seguinte, minha filha belíssima. O marido lindo, né? Aí disse assim, criança vai ser um espetáculo. O filho parece com quem? Com você. Com o avô. Aí, como é que é a reação das pessoas? Por exemplo, eu vou te mostrar agora, daqui a pouco, uma foto dele. Aí você vai dizer assim, parece com você. Vai levantar assim a cabeça e olhar para mim e dizer assim, mas é lindo. E vem aí o Arthur. Vem aí o Arthur. O Arthur vai ser irmão da que mora na Itália, irmão do que mora em São Paulo, irmão da que mora na França. O Arthur e o Pedro, que é o meu primeiro neto, 16 anos, já teve contatos com ele, mas sempre atrapalhado pela barriga da Isabel, a minha mulher. Mas o Arthur tem uma história boa. Ainda temos tempo para contar essa história? Tá. Conte. O meu sogro se chama Alexandre. Alexandre tem 10 filhos e 4 mulheres. E a Isabel resolveu homenagear o pai. Ela tem uma ligação muito, né, com o pai, Alexandre. Eu achei ótimo, porque o meu clã, os paizão do meu clã, é o coronel Alexandre Moreira Pinto, né, meu bisavô. Só que, a determinado momento, eu disse, não, eu não quero mais Alexandre. Eu acho que o Alexandre andou aprontando alguma coisa, não sei o que foi. Alexandre é filho de um revolucionário de 30, chamado Ageu de Castro. Bom, aí a minha sogra apareceu com o nome do Arthur. E eu fiquei calado, fiquei na minha. Tu sabe quem é Arthur, não sabe? Arthur Antunes Coimbra. Claro que eu sei, meu ídolo! Olha! Meu ídolo como jogador e como pessoa. Arthur Antunes Gosto muito dele também. E aí tem um amigo meu lá de Pernambuco, o jurista Zé Paulinho Cavalcante, assim, com H, sem H! Não quero saber de H, eu sou nordestino, sou sertanejo, sou brasileiro, e o meu filho não vai se chamar Arthur. Arthur. Como o rei da Távola Redonda. Muito bem. No Espanha. E como Zico. E eu agora vou homenagear um parceiro querido, com quem fiz algumas músicas, né? O Zé Ramalho, cuja primeira grande música chama-se Avô Rai, e é o que eu vou ser. Avô e pai. Avô e pai, avô Rai. Zé Ramalho, gosto tanto dele. Quero um dia entrevistá-lo de novo. Ele não vai dar uma entrevista, porque... Ele não quer mais dar entrevista, eu acho. Não, eu falei pro Fagner. O Fagner nasceu em Oroz, ali do lado de Iraúna, né? É meu amigo desde... O Fagner acabou de lançar um livro, ele me mandou fotos, pois é. Nem me fale nisso, que eu estou com um livro, eu comprei e ele lá perguntando, o que você achou do livro? O livro da Regina de Echeverria. Né? Da Regina de Echeverria. Aí eu disse... E eles moram no mesmo prédio, lá em Jardim de Alá, né?
Jardim Aí eu da disse, Lapa. Raimundo, quando você encontrar com o Zé Neto, você fala para ele que eu vou ser avô Rai. Aí ele disse, ih, rapaz, o Zé não está falando mais com ninguém. Ele se isolou completamente. Eu disse, não, mas eu sou amigo da Roberta, que é a mulher dele, que é sobrinha da Amelina. Eu vou ligar para a Roberta. Ele disse, não liga não, que ela não atende ninguém até. O Zé se isolou agora do mundo. É mesmo? É. Mas ele tirou umas fotos esses dias que eu vi com o Sérgio Reis, com as pessoas assim. Eu acho que ele está começando a se abrir. É, o Sérgio Reis, o violeiro. É, ele tirou umas fotos que eu vi no Duda? Instagram. Qual é teu time, Duda? Amigo. Que beleza. Eu ia tomar cerveja com o Sócrates na casa do Sérgio Reis, lá em Santana. E o Sócrates ficava botando só as latinhas de cerveja em cima do muro do. Aí eu dizia, mas por você, bota em cima. Ele falou assim, rapaz, eu bebo no intervalo do jogo, no vestiário. Aí o Sérgio, a gente curtia muito, né, com a cara do doutor, né, por causa disso. Né? E o doutor jogou no Flamengo com o Zico. E eu fiz um poema chamado De Tabela, está publicado, sobre o Sócrates E o e Zico. o Zico. Eu via muito Sócrates. E ontem eu vi um jogar, vídeo de um cervejeiro dizendo que o Chelsea dá uma cerveja para os 60 ml de cerveja para os jogadores depois do exercício Tá físico. vendo? Então era por isso que o Sócrates Era por jogava isso que o tão Sócrates bem, né? bebia, por isso que ele jogava tão bem, por isso que tudo acontecia. Descobriram E agora. o Gerson fumava. Fumo Você não vê. faz- Ó, fumo na cerveja tudo bem, mas fumo não dá. Fumo não apareceu pesquisa nenhuma ainda, mas a cerveja apareceu. O Chelsea, o cara do Chelsea. Do Chelsea, É top. um rico, é um russo rico lá, um bandido É. russo rico, é o dono do Chelsea. Muito bandido no mundo, né? Não? É, bandido Nossa Senhora. E eu não tenho nenhum favorito. Aliás, eu disse Eu agora também pro não motorista que veio me trazer aqui. Eu não tenho político bandido favorito, né? Mas também não tenho policial Favorito também, não, né? É. Nem bandido, nem policial. Tá tudo assim. Né? É. Ficamos combinados assim. Estamos combinados sem Então, tá. favoritismo. Então volte sempre aqui, por favor. A hora que você quiser. Tá, vai ser um prazer. E Prazer foi teremos menos helicópteros, buzinas, etc. Mas a gente já estava com essa entrevista marcada, então se você assistiu até aqui, você ouviu vários barulhos que o Gustavo e o Duda ficam nervosos com os E o teu barulhos. time, Mas Gustavo? fazer o quê? Flamengo também. Só Só a letra que é flamenguista. Botafogo. Não, eu sou Flamengo, sou Atlético Mineiro e Tupi de Juiz de Fora, que eu sou 3. Eu sou 3 em 1. Eu sou campinense em Campina Grande, Raposa de Campina Grande. Sou esporte no Recife. Quando eu conheci o Ariano disse, você conhece a minha versão do hino do esporte? Eu disse, não, Ariano. Aí ele começou a assoviar. Ah, tá vendo? A gente não nega a aldeia da gente, não, né? Não tem como. A gente Mas é parte dela. sobretudo, eu sou Nelson Rodriguiano, então, sobretudo, eu sou anti-Vasco. É, isso é bom Tá sendo também. qualquer coisa. Eu quero ver o Vasco perder. Bom, eu quero te dar minha caneca aqui do canal, símbolo do canal. Legal, muito obrigado. Quero agradecer por você ter Caneca é a vindo. paixão da Isabel. Ah, é? A Isabel vai ficar tomando Olha, café agora na Isabel caneca. agora vai tomar café Da na minha vida, não. caneca. E vai ter o Arthur lindo daqui a pouco, daqui a É. uns dias. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês voltem sempre, que se inscrevam no canal, que dê like, aquelas coisas todas. E tem o canal do Neumann que se chama... O meu canal chama José Neumann Neumann Pinto. Pinto no YouTube. Eu faço das 7h30 às 8 da manhã, todo dia, no Jornal Eldorado. O Jornal Eldorado, com o Raíssen Abac e a Carolina Ercolim. E também na TV, no Jornal da Gazeta, segundas, quartas e sextas, às 7 horas da noite. Além disso, eu tenho um blog no Estadão, um blog do Neumann, e tenho o meu Estação Neumann, um site, que é o www.neumann.com. Está em todas as redes. Ele é um homem multifacetado. Valeu, gente. Até mais.